Numa altura em que se fala muito de crise, João Miguel Tavares decidiu explicar aos mais novos o que é a crise e fê-lo de acordo com a ideologia de cada leitor. Quem preferir as justificações defendidas pela esquerda começa a ler o livro por um lado. Quem preferir as justificações defendidas pela direita começa pelo outro. Em ambos os lados, os protagonistas são o déficit, aqui representado por um urso gordo, e os mercados, que nesta obra são representados por um enxame de abelhas. A crise explicada às crianças é ilustrado por Nuno Saraiva. Eu costumo dizer que tenho que arranjar uma boa mentira para dizer como é que o livro começou, do género. Um dos meus filhos foi ter comigo e perguntou-me: papá, o que é crise? Na verdade é mentira. Eu acho que a ideia me surgiu simplesmente quando eu andava a andar no meio da rua. E já nem sabem como. Surgiu-me a ideia do título e de, em vez de fazer um livro simplesmente a crise explicada às crianças, não, porque há explicado às crianças, estudem mais alguma coisa, mas não para, assumidamente, miúdos de direita de um lado e miúdos de esquerda do outro. E eu queria fazer essa brincadeira, esse jogo, de certa maneira ter o mesmo livro e a mesma história, mas contada de dois pontos de vista ideológicos muito diferentes. E foi assim que apareceu a ideia do livro. E depois aquela arquitetura que foi, de, em vez de ter capa e contracapa, ter duas capas e solucionar aquela parte do meio em que, quando as duas histórias se encontrassem. Depois de ter tido essa ideia, o mais difícil, quer dizer, aquilo que foi um bocadinho mais demorado, foi encontrar um ecossistema que, de certa maneira, traduzisse essa ideia. E depois de pensar um bocadinho, lá surgiram as ideias das abelhas e dos ursos, que tinham aquela vantagem. Primeiro, os ursos, que são gordos e gigantes e insaciáveis, que eu acho que transmitiam bem aquela ideia do déficit e, de certa maneira, representou Portugal, não é? A situação em que nós vivemos, que engordou demais, comeu demais. E depois, as abelhas tinham aquela vantagem de serem pequeninas e muito mexidas e, quando querem, perigosas e furiosas, e eu achava que isso representava bem os mercados. Como eles ainda por cima têm como o mel, concluí que, ora, aqui está um ecossistema bom para tratar aquilo que eu queria, que era falar um bocadinho da crise, mas com, de certa maneira, as armas que a gente utiliza nos contos infantis e essa forma de utilizar os animais para contar histórias de adultos. O livro foi escrito por mim e a arquitetura do livro foi pensada por mim, mas eu sempre gostei muito de banda desenhada e de ilustração desde muito pequenino, e isso continua pela vida fora. E então eu conhecia muito bem o trabalho do Nuno Saraiva há muitos anos. Ele não é chamar velho, ele começou muito cedo. E então eu achava tanto que o traço dele se adequava, como ele ainda por cima tinha aquele lado de se assumir como homem de esquerda, de certa forma de ter feito tiras politizadas nos jornais e também de ter feito cartazes para o Bloco de Esquerda e tudo isso. Portanto, eu achava que esse jogo, eu que me assumo como uma pessoa de direita, achei que faria sentido ir à procura de um ilustrador de esquerda para dar ali equilíbrio, e eu acho que ele se vingou bastante e tratou-me muito mal, desenhou-me mais gordo do que eu sou, a utilizar sapatos de camurça que eu nunca utilizei na vida e pôs-me uns cadeirões supostamente de direita nos quais eu nunca me sentei. Mas isso, pronto, é o que dá a gente pôr-nos o nosso destino visual nas mãos de um homem de esquerda. Confesso que foi para mim mais complicado representar a esquerda. Representar a esquerda, na figura de um grande urso irresponsável, pesou-me um bocadinho, confesso. Mas é certo que eu acho, nesse sentido, eu e o João, estou de acordo com o João, eu acho que esta crise se deve muito a uma grande dose de irresponsabilidade da parte dos portugueses, sejam à esquerda, seja à direita, não é? Representei a esquerda de uma forma... Procurei representar a esquerda de uma forma simpática. Trapalhona, assim, o urso, com ar simpático, mas, como disse, irresponsável. No caso da direita fui mais, enfim, segui mais aqueles padrões básicos da representação da direita. Ou pelo menos da direita dos anos 80. Os yuppies, os bonequinhos, os amigos, com vestidos a bolseiros, com suspensórios e com fatinho de marca e tal, e as abelhas redondinhas, com ar simpático também, tipo abelhas meias.
A crise é explicada às crianças, ora para miúdos de direita, ora para miúdos de esquerda, é publicado pela Esfera dos Livros, que oferece 10 exemplares deste título para o passatempo. O desafio que hoje colocamos é que nos enviem 2 frases originais, uma sobre a crise para miúdos de esquerda e outra sobre a crise para miúdos de direita. Participem através do e-mail lermais@filbox.com. Já sabem, os 10 primeiros e-mails recebidos serão os contemplados. Boa sorte! Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.